Meu nome é Marília e, ao longo dos anos de 2020 e 2021, desenvolvi minha pesquisa de iniciação científica sobre o tema Direito à Privacidade versus Direito à Filiação Biológica, uma análise a partir da ação direta de inconstitucionalidade número 5545, orientada pelo professor José Antônio Pérez de Ediel. O caso concreto que norteou a pesquisa foi a ADI interposta em face dos artigos 1º, parte final e 2º, inciso 3º da Lei Estadual nº 3.999/2002, do Rio de Janeiro, que obriga a adoção de medidas de segurança que evitem, impeçam ou dificultem a troca de recém-nascidos nas dependências de estabelecimentos de saúde, possibilitando a posterior identificação através de exame de DNA. Esses dispositivos buscam obrigar os estabelecimentos a coletarem material genético de todas as mães e filhos internados, revelando um conflito entre os direitos à filiação biológica e privacidade, sendo esse último em especial quanto à privacidade genética. O método de análise dos dados coletados foi a técnica de ponderação desenvolvida por Robert Alexy para a solução de conflitos entre princípios. Uma vez que a ADI questiona o benefício da norma na forma como foi estruturada, percebi que caberia interpretar à luz dessa metodologia de ponderação se os dispositivos impugnados ofendem, de fato, os direitos fundamentais à privacidade e intimidade e o princípio da proporcionalidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por seu artigo 27, consolida o reconhecimento do estado de filiação como um direito personalíssimo, então irrestritamente exercível. A doutrina vai no mesmo sentido e interpreta que esse conhecimento permite que o indivíduo se identifique tanto em relação a si mesmo quanto frente ao indivíduo. A intimidade, por sua vez, é entendida como uma dimensão existencial humana de reflexão da interioridade, e a esfera privada, que encerra os fatos e informações que o sujeito deseja proteger de terceiros, inclusive do Estado, é direito inviolável previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição e no artigo 21 do Código Civil. No atual contexto, o conhecimento da origem genética impõe que o judiciário reconheça a existência do direito a descender como parte da tutela da dignidade da pessoa humana, permitindo que filhos tenham amplo acesso aos dados de seus pais. Tratando-se dos dados genéticos, entende-se que eles representam um aspecto muito particular da intimidade humana, e por isso requerem tutela reforçada por parte do Estado, devendo ser tratado de acordo com procedimentos éticos e jurídicos adequados e respeitando sempre o consentimento prévio, livre e informado do titular. Meus objetivos de pesquisa foram, primeiramente, analisar os fundamentos teóricos que poderiam se aplicar no julgamento da ADI. A partir disso, busquei avaliar a constitucionalidade dos dispositivos da Lei 3.999 do Rio de Janeiro, segundo a técnica de ponderação de Alexy, para, por fim, produzir um ensaio que contemplasse os resultados da pesquisa. Minha hipótese foi de que, em termos de adequação, a coleta prévia de DNA pode vir a ser apta a alcançar o objetivo de identificar a relação de paternidade entre bebês e seus pais. Em matéria de necessidade, contudo, essa medida não seria o meio menos gravoso ou mais efetivo de se evitar a troca de recém-nascidos, bem como analisando a proporcionalidade em sentido estrito à proteção à privacidade genética dos indivíduos com prensa do suprimento, ainda que momentâneo, do direito à certeza sobre filiação biológica. Passando à metodologia que empreguei na análise dos dados coletados, Alex entende que os princípios atuam no ordenamento como mandamentos de otimização, podendo ser, portanto, preenchidos em diferentes graus. Significa que quando houver conflito entre princípios num caso concreto, será necessário determinar, para aquelas condições, qual dos princípios terá precedência sobre o outro. O procedimento mais adequado para solucionar essas colisões é a ponderação, a partir das máximas parciais de adequação, necessidade e proporcionalidade. O juízo de adequação implica na análise da capacidade que o meio empregado tem de alcançar ou fomentar o objetivo pretendido. Dessa forma, só se pode alegar a inadequação de uma medida quando ela não tem capacidade alguma de promover, mesmo que em parte, o fim que se deseja. A necessidade, por sua vez, diz respeito à inexistência de outro meio menos gravoso para a realização do objetivo pretendido. E, por fim, somente uma vez verificada a adequação da necessidade da medida, passa-se a proporcionalidade em sentido estrito, como exame de custo-benefício entre o ônus da norma e o benefício que decorreria dela. Passando-se a aplicação dessa teoria, primeiramente revela-se que a análise de DNA é sim atualmente o método mais preciso para se determinar a filiação de um indivíduo, motivo suficiente para que a medida proposta pela lei estadual analisada enquadre-se como adequada. Os problemas, contudo, passam a se revelar quando feito o exame de necessidade. O primeiro e mais elementar é a ausência de disposição expressa quanto à exigência de consentimento das partes para a coleta e armazenamento do material genético. Ainda, essa coleta e armazenamento sequer é o meio mais eficaz para evitar trocas de recém-nascidos, seja pelos graves riscos ou pela existência de alternativas muito mais simples, baratas e seguras. Por fim, uma vez bastante claro que a medida já não é necessária, não cabe análise da proporcionalidade, mesmo que a título meramente didático, uma vez que Alex reforça veementemente o caráter subsidiário de cada etapa da ponderação em relação às anteriores. Pelo exposto, a ADI 5545 surge como caso exemplar da aplicação da teoria de sopesamento de princípios. Isso porque, mesmo sem menção explícita à referida técnica, toda a argumentação apresentada ao longo do processo dialoga com as máximas já explicadas. O resultado lógico, portanto, não pode ser outro senão o reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos contestados. Também pelas razões expostas, reforça que as medidas propostas pela lei em questão passam pelo juízo de adequação, mas falham em atender os critérios de necessidade, o que dispensa a ponderação em sentido estrito. A título de conclusão, é inegável que a proteção à família se apresenta como desdobramento lógico da proteção à dignidade da pessoa humana, e nesse contexto a filiação é a consolidação jurídica dessa relação de parentesco.
O direito à identidade genética, por sua vez, embora não expressamente previsto no ordenamento, também se revela como desdobramentos da dignidade da pessoa humana, seja a nível individual ou coletivo. Ambos esses direitos devem ser protegidos e garantidos pelo Estado. Mas, nesse caso específico, deve haver uma prevalência do respeito à privacidade genética em detrimento, a princípio, da garantia da filiação genética. Por fim, as principais referências do meu trabalho são as constantes no slide, sendo 2 dos textos de Alex e os artigos de Almeida, Pedrão e Souza. Obrigada!